chamou muita atenção quando a gente conversou, né, a primeira vez para fechar, né, o trabalho que a gente está desenvolvendo para vocês ali de consultoria e treinamento comercial, mas foi a forma de vocês olharem para as pessoas lá dentro. Eu olhei e falei, cara, não é toda empresa que tem esse olhar humano, esse olhar onde eu lembro que você e o Danilo falaram assim para mim, não, Léo, a gente não quer perder ninguém, a gente quer acreditar nas pessoas até o final. Eu queria entender de onde que nasceu isso, se a Pinfair sempre teve esse DNA de cuidar das pessoas, de desenvolver as pessoas, de acreditar nas pessoas e de onde nasceu isso e se isso de fato é um legado para vocês. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de pessoas, né? E primeiro quero te agradecer pelo trabalho que vocês têm feito lá, Léo, tá bem legal, já está surtindo efeito, né? O pessoal está entendendo cada vez mais. E assim, a ideia é exatamente isso, né, Léo? Não perder ninguém, ou seja, nós vamos pegar na mão de todo mundo, nós vamos tentar ajudar, o treinamento é para a área comercial, né, só para a gente abrir mais. E realmente, se não tiver outra alternativa, que a gente vai deixar alguém pelo meio do caminho, né? Olha, na verdade, assim, o que acontece? A cultura organizacional é uma coisa que eu sempre gostei muito e, assim, a Pinfair, na verdade, ela nasce em 2000. Uhum. Dia 10/10/2000 foi fundada a Pinfair Metalúrgica. Uhum. Minha mãe, meu pai e eu. Então, nós estamos juntos desde o começo, né? E não sei se você teve a oportunidade de encontrar eles lá pelos corredores. Eles estão lá todos os dias, eles fazem questão... Eles estão lá, eles fazem questão de estarem presentes lá, sabe? Então, eu digo que a forma que eles tratam pessoas sempre, uma vida inteira, é a forma que nós tratamos pessoas até hoje. Então, eu digo que a cultura da Pinfair, ela é familiar, ela sai de dentro de casa mesmo, sabe? Para mim sempre foi natural, porque eu sempre vi eles fazendo dessa forma, sabe? Uhum. E daí, em 2002, eu entro na faculdade, né? E descubro que o que eu quero para minha vida realmente é fazer negócio mesmo, um negócio. Então, daí a gente começa a ter essa visão mais acadêmica. Você fez faculdade de quê? Fiz administração. Administração. Uhum. Então, a gente começa a ter essa visão mais acadêmica. Então, eu digo que a cultura da Pinfair ela é uma fusão da família com essa visão acadêmica, sabe? Mas, assim, ela passou muito tempo sendo mais informal, vamos dizer assim. Em 2014, 2015, que a gente começa a entender, que eu começo a entender, porque assim, na época que eu fiz faculdade era muito diferente aquele período, né? 2002, 2003, 2004, o acesso que a gente tinha à informação era muito diferente do acesso que tem hoje, né? Nossa. Cara, mas ele ia a Barça ainda para fazer trabalho de escola. Para você ter acesso a alguns livros, você tinha que ir na biblioteca e, enfim, tinha bastante livros também, mas você pega, hoje tem uma profusão de livros de coach, de treinadores, de Paulo Vieira, de Pablo Marçal, enfim, tem muitas opções, né? Naquele período você tinha Jack Welch, Peter Drucker, que é o pai da administração, você tinha, Pai Rico, Pai Pobre, não tinha essa produção. Então, você precisava aprender muito com os livros, porque você tinha pouca coisa disponível na internet, né? Não tinha o tanto de conteúdo que tem hoje, né? Então, a gente buscava esse conhecimento, sabe? Mas a cultura ainda era muito, dentro da Pinfair, ainda era muito, acho que até, de certa forma, assim, existia, mas não era difundida, tá? A partir de 14 e 15, a gente começou a ter problema com o sindicato, a gente começou a ter, o sindicato dos metalúrgicos, você sabe, né? É difícil. Aí eu comecei a entender assim, falei, eu acho que esse é o caminho mesmo de formar uma cultura definida, forte, difundida dentro da empresa, sabe? Mas formar cultura no Brasil, Léo, não é fácil. Rapaz do céu, quando a gente começou a avançar nesse movimento, assim, tinha muita gente dentro da empresa que não entende muito como as coisas funcionam, né? Eu falo que as pessoas que vêm para o mercado de trabalho, os jovens, eles trazem preconceitos muito grandes em relação a trabalhar. Não é verdade? Eles acham que trabalhar é um problema. Trabalhar é porque eles nasceram escutando o vizinho, o pai reclamando do líder, o pai reclamando do supervisor, do dono da empresa. Quando eles chegam no mercado de trabalho, é isso que eles trazem no DNA deles, vamos dizer assim. E para você quebrar isso não é tão fácil, né, Léo? Então, naquele período da Pinfair 14 e 15,
tinha muita gente difícil, assim, dentro da empresa, sabe? Então, nesse período, aí avança um pouquinho mais ali para 15, 16, 17, eu encontro uma pessoa que entende a minha cabeça, está lá até hoje, gratidão gigantesca, o nome dele é Guilherme, ele tá vendo e eu preciso entregar isso para ele também aqui. Ele começa a entender a minha cabeça e a gente começa a difundir em dois, né? Começa a disseminar isso, para que eles entendam que o que a gente queria é realmente que eles fossem felizes, a gente queria realmente poder mudar vidas, não somente gerar um emprego e achar que porque paga um salário tá tudo bem. Uhum. E daí a coisa começa a tomar um rumo legal. Lógico, você teve que tirar muitas peças naquele período, teve muita gente que precisou desembarcar porque não estava alinhado com o que a gente imaginava, né? E eu brincava com o Gui nesse período aí, eu falava que nós vamos montar o Dream Team do Aço dentro de Curitiba. O Gui dava risada, porque eu lembro que quando eu era moleque eu assistia o Dream Team americano, do basquete americano, lembro, tinha o Michael Jordan, tinha uns caras muito fera lá. E ficou isso na cabeça, eu falei, nós vamos montar um time forte, um time de alto nível para dentro de Curitiba. E hoje, passaram-se 10 anos desse início mais forte desse movimento pró-cultura, acho que nós montamos um time muito legal. E assim, o mais legal, Léo, que eu acho que a indústria não fez muito isso, sabe? Que a indústria, quando você associa trabalhar dentro da indústria, você associa ambientes mais duros, mais complicados, mais pesados, né? Então, você ter uma indústria com um ambiente leve, com um ambiente mais tranquilo, com um ambiente realmente Isso me chamou muita atenção. O que você percebeu lá é uma coisa que a gente gosta bastante. E é gratificante você descer com alguém, por exemplo, dentro da fábrica, e você passar pelas pessoas e você receber o sorriso das pessoas e assim, eu chamo, lógico, todos pelo nome. Na verdade, até uns 100 eu sabia nome e sobrenome, agora está difícil de saber o sobrenome, sabe? E você termina uma volta com o fornecedor, com o cliente e tudo, e você passa pelas pessoas cumprimentando, e as pessoas se espantam assim, falam, puxa vida, você sabe o nome de todo mundo. Como é que você decora? E eu digo para eles, primeiro, que a seleção é feita por mim, né, Léo? Eu faço questão de ainda faz o filtro com RH, né? E eu faço questão de finalizar isso, sabe? Então, facilita um pouco, porque daí eu decoro nesse momento, né? Mas eu falo, poxa vida, passar perto de um profissional que está ali 10 horas, 12 horas por dia, em pé, num equipamento, e não entregar o mínimo que ele merece, que é um respeito, de chamar ele pelo nome, e dar um bom dia, boa tarde, e entender um pouquinho a dor que ele está passando, acho que é o mínimo, né, Léo, que a gente pode fazer por esse profissional. Mas as pessoas se espantam porque o que deveria ser regra vira exceção, né? As pessoas estão infelizes nos seus ambientes de trabalho, está todo mundo meio adoecido. Então, o que deveria ser regra, ou seja, a maior parte deveria estar feliz. Infelizmente, virou uma exceção, por isso que as pessoas se espantam. Mas é um tema que a gente gosta bastante, por isso que talvez você fez o convite para falar sobre isso, porque quem chega dentro da Pinfair mesmo... Com certeza, percebe. Com certeza.